Olá, galera. Dando continuidade, né, essa parte de globalização, blocos econômicos, agora nós vamos para a parte de blocos econômicos, né? Inicialmente, a gente sempre fala primeiro de globalização, neoliberalismo. Agora vamos entrar Os na blocos parte econômicos, econômicos, nada mais são do que a chamada globalização regionalizada. É uma organização onde os países eles fazem acordos entre si, tratados, para fortalecer a economia regional ou de países que possuem uma proximidade socioeconômica. Então, esse processo de integração nessa região vem exatamente para poder fortalecer esses laços econômicos e políticos entre os países que serão membros desse bloco econômico. Aqui nós temos um mapa mostrando os principais blocos econômicos espalhados pelo mundo. Esses blocos econômicos eles ganham muita força, né, a partir da década de 1990, né, e é uma forma que os países encontram, né, de fortalecer os seus laços econômicos e dessa forma ter os chamados acordos multilaterais, tá, para poder evitar às vezes ficar à mercê dos interesses das nações desenvolvidas. Os blocos econômicos eles são divididos em tipos, né, e cada tipo na verdade equivale a uma etapa. A primeira etapa é a área de livre comércio, né, quando os países membros eles vão reduzindo gradualmente as barreiras alfandegárias entre eles até os produtos circular livremente. Um exemplo que nós temos que é o NAFTA, que é o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. Depois nós temos a União Aduaneira ou União Alfandegária, que é quando os países membros adotam a mesma taxa de importação, né, para produtos fora do bloco, que é a chamada tarifa externa comum. O exemplo que nós temos aqui é o Mercosul. O mercado comum é quando os países membros eles adotam, né, entre eles a livre circulação de capitais, no caso dinheiros, mercadorias e também pessoas. É importante deixar bem claro que esse tipo de bloco econômico, essa etapa, ela só pode ser implementada entre países que possuem as mesmas condições socioeconômicas, né, para poder evitar a fuga de capitais, evitar a migração, né, de um país mais pobre para um país mais rico. Então, essa etapa ela é recomendada para países que possuem as mesmas condições socioeconômicas. E aqui nós temos, na verdade, uma quarta etapa, na verdade seria uma quarta e a quinta, só que eu acabei juntando, que é a unificação monetária e depois a unificação política. Na unificação monetária, os países membros, eles adotam a mesma moeda. Tá? Tem um Banco Central que vai ficar responsável por analisar, tá certo, a questão monetária de cada país e a adoção de uma moeda. E a unificação política, que é feita por um parlamento, onde são decididas as leis, né, que vão vigorar dentro daquele bloco econômico. Vamos falar dos blocos econômicos em si. O primeiro bloco econômico que nós estamos comentando aqui é o NAFTA, que é o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. Ele foi formado em 1991 através do Plano Bush e ele é formado entre Estados Unidos, Canadá e México. Tá? São os países da América do Norte, a divisão política da América. O México, ele na verdade entrou como primo pobre, né? O México seria o grande fornecedor de mão de obra, o México seria o grande fornecedor de matéria-prima, recursos energéticos como o petróleo para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, aproveitando dessa área de livre comércio, implanta na fronteira do México com os Estados Unidos as empresas chamadas maquiadoras ou maquiladoras, que são empresas montadoras. Funcionaria da seguinte maneira: os Estados Unidos enviaria para o México peças, e essas peças seriam montadas, tá legal, dando origem a um determinado produto, que depois seria enviado para os Estados Unidos. Óbvio, vamos observar que entre eles é uma área de livre comércio, então essas peças entrariam no México sem pagar tributos, né, sem pagar taxa alfandegária, e o produto transformado, maquinofaturado, entraria nos Estados Unidos sem pagar taxa alfandegária. Obviamente, os sindicatos dos Estados Unidos aqui não ficaram felizes, né, com essa decisão, visto que os empregos que eram para serem dados aos cidadãos estadunidenses acabaram sendo dados aos cidadãos mexicanos. Os Estados Unidos, então, além de aproveitar dessa mão de obra barata, os Estados Unidos também, ele conteve aí a chamada imigração ilegal. Nós podemos observar que os Estados Unidos, eles possuem, né, um interesse, vamos apagar isso aqui, um interesse que seus produtos circulem livremente para o México,
Mas vamos sempre deixar bem claro que os Estados Unidos colocam uma barreira. A revolta dos Chiapas, uma revolta que aconteceu numa província, tá certo, localizada ao sul do México, formada basicamente por capitanias indígenas, quando o presidente Salinas queria pôr fim aos chamados ejidos, que são pequenas propriedades que surgiram com a Revolução Mexicana de 1910, através da reforma agrária da Revolução Mexicana de 1910. Vou deixar bem claro que essa reforma agrária ela foi incentivada por Emiliano Zapata e Pancho Villa. Foi uma condição que eles deram a Madero para poder apoiá-lo na Revolução Mexicana. Os camponeses, então, eles se organizam, tá, através da liderança de um professor, tá certo, universitário, que se autodenomina subcomandante Marcos. Ele cria o chamado Exército Zapatista de Libertação Nacional, em referência a Emiliano Zapata, para lutar contra o fim desses chamados ejidos. Aqui nós temos, né, a grande marcha que eles fizeram em direção à cidade do México, aqui a bandeira do Exército Zapatista e aqui a bandeira do México. É muito comum lá no estado de Chiapas, né, na entrada das propriedades, nós temos essas placas, né, dizendo que aquele ali é um território zapatista, que quem manda ali é o povo e não o governo, né? O governo, no caso, obedece. Essa revolta dos Chiapas acabou dando origem a uma crise política e uma crise econômica no México, que foi a chamada crise do México, quando teve uma grande saída, tá certo, de capital especulativo do México, né? Isso acabou indo em direção a outros países, né, que foi o chamado efeito tequila. O Mercosul, o Mercado Comum do Sul, inicialmente ele surge como área de livre comércio em 1991, através da assinatura do Tratado de Assunção entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Tá? São os países membros do Mercosul, surge como uma área de livre comércio. O grande país, né, o país que saiu mais bem sucedido, né, que melhor tirou proveito dessa questão dessa área de comércio é o Paraguai. Porque o Paraguai é um país, pessoal, que não possui um parque industrial. Ele sempre dependeu de importar produtos eletroeletrônicos e vender esses produtos eletroeletrônicos para o Brasil e a Argentina. Então você imagina, se na época que tinha as taxas alfandegárias, muitos brasileiros ou argentinos iam ao Paraguai, principalmente na cidade do Leste, pegar esses produtos eletroeletrônicos para poder vender no seu país de origem, os chamados contrabandos, você imagina agora liberando, tá certo, esse comércio entre eles. Então o Paraguai foi o mais bem sucedido, né, com relação a essa área de comércio. Em 1997 vai ser assinado o Tratado de Ouro Preto, e esse Tratado de Ouro Preto vai transformar o Mercosul em uma união aduaneira. Lembrar que na união aduaneira os países membros adotam a mesma tarifa alfandegária. Como isso ia prejudicar o Paraguai continua tendo tarifas diferenciadas. Porém, a Argentina e Brasil colocaram, tá certo, um limite, tá, de $500 para que produtos saiam do Paraguai e entrem nos seus territórios. Chile e Bolívia são aceitos como membros associados. É importante deixar bem claro que o membro associado ele não tem direito, tá certo, nas decisões políticas e econômicas do bloco. Tem apenas algumas regalias comerciais. Em 2008, a Venezuela aceita, porém o Paraguai vai recusar, porque a Venezuela é uma grande parceira, né, tá certo, da Bolívia, e a Bolívia até hoje disputa a região do Chaco, que é o norte do Paraguai. Lembrar que esse Chaco foi uma região conquistada pelo Paraguai na Guerra do Chaco, e a Bolívia até hoje reivindica isso nos órgãos internacionais. E a Venezuela é uma grande parceira, né, da Bolívia, então por isso que o Paraguai recusou a aceitar a entrada da Venezuela como membro. Porém, em 2012, ocorreu um golpe político no Paraguai, quando o presidente Fernando Lugo ele foi deposto, sofreu um processo de impeachment em menos de 24 horas, ou seja, não foi dado a ele o direito de defesa, abalando dessa forma a estrutura democrática. E no Mercosul diz o seguinte: quando um país ele infringe a democracia, ele é suspenso até que a democracia seja restabelecida. Dessa forma, então, o Paraguai foi suspenso do Mercosul. Nós temos aqui uma charge demonstrando, né, o Paraguai de castigo, tá certo? E aqui nós temos, tá legal, uma charge demonstrando o Paraguai sendo retirado, né, do ninho, e aqui no caso a Venezuela pulando para dentro desse ninho, onde ela é efetivada.
Paraguai ele vai ser readmitido após eleições presidenciais, foram eleições, né, não só presidencial, como também para deputados, que ocorreram em 2013. Isso aqui é o chamado Mercosul de fato. O Mercosul de fato é a área de maior circulação de mercadorias e pessoas no Mercosul, por serem áreas fronteiriças entre os países, tá certo? E também por estar localizados os estados com maior dinamismo econômico. A União Europeia é, sem sombra de dúvida, o bloco mais evoluído que nós temos hoje no mundo. A União Europeia ela é chamada de Torre de Babel. Vamos lembrar que na Torre de Babel ocorreu o processo de destruição da Torre de Babel, quando, né, Deus fez com que os homens falassem línguas diferentes, eles não se entendendo, a Torre de Babel entrou em ruínas. Ou seja, se as diferenças culturais, sociais, econômicas entre os membros da União Europeia não forem respeitados, essa União Europeia ela pode entrar em ruínas. E falando nessa questão da diversidade que envolve a União Europeia, nós temos aqui a União Europeia, né, no divã, tá certo? Passando por uma crise existencial, e observe que na verdade essa União Europeia está mal montada, né? O braço está de um lado, a perna está do outro, tá certo? Ou seja, mostrando que você juntou peças diferentes, mas que não deu origem a um corpo perfeito, tá? E isso está fazendo com que a Europa passe por uma determinada crise, que aliás foi refletida no ano de 2008. A União Europeia ela começa a ser configurada a partir de 1944, quando três países pequenos, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, formam o Benelux, que é a primeira área de livre comércio do mundo. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, 6 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1951, é criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que vai ser uma área de livre comércio para produtos siderúrgicos, para que o parque siderúrgico dos países que tinha sido destruído na Segunda Guerra Mundial fosse restabelecido. Os membros são Itália, França, Alemanha Ocidental. Vamos lembrar que nós estávamos em plena Guerra Fria. A Alemanha, nesse momento, estava dividida em Alemanha Ocidental capitalista e Alemanha Oriental socialista. Bélgica, Holanda, que agora não se fala mais Holanda, fala os Países Baixos e Luxemburgo. Dado o sucesso da SECA, em 1957 nós vamos ter aqui a formação do mercado comum europeu, também chama, através do Tratado de Roma, também chama de Comunidade Econômica Europeia. Os membros são os mesmos da SECA, então vou chamar de Europa dos 6, que eram 6 países membros. Em 73, nós temos a entrada da Irlanda, Reino Unido e Dinamarca. Em 82, a entrada da Grécia. Em 86, Portugal e Espanha. Observem, por favor, que agora o mercado comum europeu, que tinha começado com 6 países, agora está com 12 países, um crescimento de 100%. E observe que foram destacados 4 países de vermelho, que são chamados de economias fracas. Então, dos 12 países, 4, ou seja, 1/3, são de países de economia fraca. Então, está na hora de repensar o bloco. Em 1991, então, nós vamos ter a assinatura do Tratado de Maastricht, que vai transformar o mercado comum europeu em União Europeia, e também vai ser decidido as seguintes situações no Tratado de Maastricht. Primeiro, tem que reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre os países membros. Vamos lembrar que temos 4 países de economias fracas. E como a ideia deles é ter uma unificação monetária e política, então para isso foi criado o Banco Central e o Parlamento Europeu. Em 95 nós temos a entrada de 3 países, agora são economias mais fortes, né? Dando origem à chamada Europa dos 15. A bandeira da União Europeia ela é azul com um círculo de 12 estrelas, que são os 12 fundadores. Em 2002 ocorre a unificação monetária através da adoção do euro. Lembrando que Reino Unido, Dinamarca e Suécia não aceitam fazer parte da zona do euro, ou seja, não aceitam adotar o euro como moeda. Porque a moeda, pessoal, ela serve como identidade de um país, tá certo? E outra é o risco de você estar assumindo uma moeda no qual outros países de economias fracas também estariam adotando. Em 2004, o Parlamento Europeu promulga a Constituição Europeia e ocorre então a tão sonhada unificação política. E nós vamos ter aqui a entrada de 10 novos membros, sendo que desses 10 novos membros, nós temos 8 países que foram socialistas, ou seja, da Europa Oriental, sendo que 3 deles foram membros da União Soviética. Ou seja, a União Europeia agora está avançando para um território que, historicamente, é uma área de influência da Rússia, que era o principal país da União Soviética. E nós vamos ter aqui 2 países também capitalistas, no caso Chipre, que é uma ilha localizada a sudoeste da Turquia, que é disputada ali entre gregos e
gregos e turcos, tá? E Malta, um arquipélago localizado ao sul da Itália. A Turquia ela não vai ser aceita. A Turquia ela não é aceita por ser um país islâmico. Só que os países, a União Europeia não admite isso. Ela admite que é porque, como a Turquia adota a pena de morte e a pena de morte inflige os direitos humanos, então a Turquia não pode ser aceita na União Europeia. Gostaria de saber se os Estados Unidos fosse pedir para poder fazer parte, adotaria a mesma postura, né? Aqui nós temos o mapa, né, com os 25 países membros, né, e no caso 27, né, membros da União Europeia. Em 2005, quase que a União Europeia ela ficou muito abalada em 2005 porque os dois fundadores, né, não aceitavam a Constituição Europeia, mas, certo, tem uma cripta, né, essa cripta aqui mostrando que a União Europeia ia ser enterrada, tá, mas por causa dessa questão da Constituição Europeia, mas depois houve um plebiscito e tudo se acertou. Aqui nós estamos observando uma senhora, né, porque a Europa é chamada de velho continente, vestida com a bandeira da União Europeia, dando um chute nos imigrantes, mostrando o caráter xenofóbico da União Europeia. Aqui nós temos países candidatos, no caso a Islândia e a Turquia, obviamente a Islândia tem muito mais chance de entrar do que a Turquia, a Macedônia e Montenegro. Né? Nós temos países potenciais candidatos, que é a Bósnia, Sérvia e a Albânia, tá? E o país que entrou, mesmo naquela crise de 2008, né, acabou entrando na União Europeia, que foi a Croácia. Essa região aqui, pessoal, com exceção da Albânia, é a região da antiga Iugoslávia. Em 2008, como foi dito, a União Europeia entrou numa forte crise econômica, gerada por elevados gastos públicos, né, principalmente de países como a Grécia. Tá? E aí o que acontece? A zona do euro, ela praticamente se fragmenta, né? Ela entra numa profunda crise. E essa crise econômica, tá? Ela acaba dando origem a uma onda de desemprego, então um desemprego conjuntural. O país que mais, né, foi o estupim da crise na União Europeia foi a Grécia, e mesmo com toda a ajuda que é dada pela União Europeia, a Grécia não conseguia sair da crise. E o pior é que essa crise espalhou para outros países, como Portugal, Espanha e Irlanda. Exatamente, tá certo? Aqueles países considerados economias fracas, né? Chama de PIGs. P de Portugal, I de Ireland, G de Greece, Grécia, e S de Spain, Espanha. Aqui nós temos vendo, né, a União Europeia pedindo socorro aos Estados Unidos, ao mundo árabe e à China. Aqui nós temos os 4 países que estiveram em crise, porém observe que os países de maior economia estavam praticamente nem aí para o que estava acontecendo nos seus países membros. Em 2013, iniciou-se a saída do Reino Unido da União Europeia, que foi concretizada no ano passado, 2019. Foi o chamado Brexit. Tá? Observe que aqui nós temos a bandeira da União Europeia e a cadeira do Reino Unido virada. Então, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, tenha sido bastante proveitosa para